Bom, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer às professoras Regina Roxo e Mariana por me chamar para participar dessa mesa redonda. E aqui eu vou apresentar o meu trabalho de mestrado, que foi desenvolvido de 2016 a 2018, no programa de pós-graduação que se chama PROARC, na UFRJ, e foi orientado pela professora Mônica Salgado. A minha pesquisa de mestrado ela possui o título Propostas para o ensino dos conteúdos de arquitetura e urbanismo através de ferramentas digitais. Bom, o tema da pesquisa surgiu das transformações que a construção civil está passando, provocada pelos desenvolvimentos tecnológicos da terceira e quarta revoluções industriais. E com as revoluções industriais, as tecnologias passaram a ser disseminadas em diferentes áreas de conhecimento da sociedade e também geraram modificações na construção civil e no ensino. Contudo, observou-se que as universidades não estão acompanhando as velocidades de mudança, tanto na atualização do currículo quanto na formação dos professores. Então, passa a ser necessário repensar um pouco nessa formação dos futuros profissionais, de modo que eles passam a poder incorporar, aproveitar, na verdade, as possibilidades que as tecnologias podem oferecer no curso de arquitetura e urbanismo. E o objetivo traçado na pesquisa foi explorar possibilidades oferecidas pelas tecnologias de informação e comunicação no ensino de arquitetura e urbanismo para propor aos professores uma mudança na abordagem dos conteúdos. Então, a área da pesquisa, na verdade, foi justamente a interseção entre o ensino de arquitetura e as tecnologias de informação e comunicação. Em relação à metodologia, a pesquisa foi feita em 3 etapas: fundamentação teórica, revisão sistemática de literatura e revisão de literatura sem meta-análise. Em relação à fundamentação teórica, eu tratei sobre ensino de arquitetura e urbanismo e tecnologia de informação e comunicação. Em relação ao ensino de arquitetura, foi utilizado como base as diretrizes curriculares de 2010, em que, entre outras coisas, define os conteúdos curriculares obrigatórios, que são esses daqui. E na pesquisa, eu agrupei essas áreas do saber por temas similares em 5 categorias, separadas por cores. E nesse quadro eu mostro as áreas do saber aqui, e as colunas são as 5 categorias da pesquisa. Então, construção, conforto ambiental, história, geometria e projeto. E sempre que eu trato, ao longo dessa apresentação dessas categorias, eu estou automaticamente fazendo referência a essas áreas do saber das diretrizes curriculares. E aqui embaixo, informática aplicada à arquitetura, ela permeia todas essas 5 categorias, porque justamente a proposta da pesquisa é de incorporar a tecnologia no ensino. Em relação às tecnologias de informação e comunicação, foram utilizadas 5 tecnologias como recorte da pesquisa, que são BIM, realidade aumentada, realidade virtual, prototipagem rápida e fabricação digital. Na segunda etapa da pesquisa, foram buscadas publicações que tratam sobre experiências didáticas que incorporam tecnologia no ensino dos conteúdos de arquitetura e urbanismo. O recorte amostral utilizado foram publicações de 2007 a 2017, as fontes de busca foram periódicos nacionais, teses e dissertações, congressos nacionais, congressos e periódicos internacionais. E as palavras-chave foram termos genéricos de TICs em português e em inglês. Então, eu trouxe aqui para essa apresentação, eu fiz uma seleção de algumas das possibilidades que foram apresentadas, e eu dividi elas de acordo com as categorias, as 5 categorias. Então, em primeiro lugar, em relação à categoria de construção, um exemplo de uso de BIM e realidade aumentada foi descrita por esses autores, em que eles utilizaram um aplicativo de realidade aumentada chamado Spoke, em que esse aplicativo ele se conectava com um modelo um modelo BIM que foi feito no Revit, e o aplicativo, por GPS, ele era sensível à localização. Então, os alunos, eles, por meio do aplicativo, sobrepunham
o modelo ao edifício do mundo real e assim conseguiam interagir com esse modelo e diversos parâmetros que foram estabelecidos no modelo. E também conseguiam compreender o funcionamento do edifício. Em relação ao conforto ambiental, um exemplo de uso de prototipagem rápida foi descrito por esses autores, em que eles fizeram uma comparação, eles buscavam visualizar e analisar o caminho do vento no espaço urbano. E para isso eles fizeram uma comparação entre uma simulação experimental utilizando prototipagem rápida e com uma simulação computacional. E na simulação com prototipagem, eles fizeram arrasto de areia e também um teste com túnel de vento. E ao final foi verificado, a partir do posicionamento do formato da areia, que os dois resultados são muito semelhantes e assim a simulação com prototipagem rápida é um resultado confiável e eficaz. Em relação ao ensino de história, nessa etapa, em relação com o universo pesquisado, infelizmente não foram encontradas nenhuma atividade, nenhuma aplicação didática, uma experiência didática com o uso dessas tecnologias no ensino do conteúdo de história, mas eu encontrei publicações que falam sobre o uso de TICs na preservação do patrimônio, com destaque para o HBIM. Então, percebe-se que, na verdade, a utilização de tecnologias no ensino de história existe um grande potencial, né, de utilizar tecnologias no ensino de história que ainda são poucos explorados. E, por conta disso, na etapa 3 da pesquisa, eu trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês. Em relação ao ensino a categoria de geometria. Esses autores utilizaram a realidade aumentada para ensinar matemática e geometria. Então, a partir do uso de um óculos e uma caneta interativa, os alunos conseguem visualizar os objetos 3D e manipulá-los e trabalhar diretamente nesse espaço tridimensional. Então, esse método, de acordo com os autores, possibilita a rápida compreensão das questões espaciais ensinadas, se comparado com o método tradicional. Em relação à categoria de projeto, uma publicação encontrada descrito por esses autores, foi o uso de realidade aumentada no projeto urbano. Então, como que eles fizeram? Tinha um computador e uma mesa especial, onde eram posicionados maquetes e projeto, a planta baixa, e o computador junto com a mesa conseguia identificar a posição desses objetos. E o videoprojetor e a câmera projetavam sobre essa mesa rua, topografia, sombras, enfim, faziam diversas projeções e com uma câmera com rastreador conectada a um projetor, eles podiam projetar no quadro o que estava acontecendo internamente, né, aqui na mesa, para poder fazer discussões com os alunos. Então, ou seja, eles mesclavam o uso de materiais tradicionalmente utilizados em projeto, como planta baixa e maquete, com tecnologia, gerando assim uma nova percepção do projeto. E um outro exemplo na categoria de projeto é o uso de realidade aumentada e realidade virtual, que foi desenvolvido por esses autores a partir de uma plataforma chamada Coraulis, que visava justamente proporcionar discussões pedagógicas de projeto entre aluno e professor. Então, aqui no centro, nessa mesa, era posicionado a planta baixa e com a ajuda de dois ou mais projetores, eles projetavam a textura no meio da plataforma. E era nessa mesa que era desenvolvida a parte de realidade aumentada. Em relação à realidade virtual, é por essa tela 360, onde havia uma imersão visual e auditiva. Então, na prática, havia um avatar aqui no meio que percorria o projeto e a visão em primeira pessoa desse avatar passava na tela 360. Então, conforme ele andava, ia mudando. Então, assim, isso permitia um enriquecimento das discussões de projeto.
Na terceira fase da pesquisa, foram utilizadas publicações que abordavam sobre diferentes aplicações de TICs no campo da arquitetura. Ou seja, eu busquei publicações que falavam sobre tecnologias e a aplicação dessa tecnologia para fins profissionais, por exemplo, mas que possuía realmente poderiam ser adaptados para o meio acadêmico. Então, tinham potencialidade de serem aplicados no meio acadêmico. E dessa forma, foi possível destacar possibilidades pouco exploradas dos TICs nas práticas didáticas dos docentes. E da mesma forma que para a etapa anterior, eu separei alguns exemplos. E eu dei mais destaque, dessa vez, à categoria de História, porque na outra parte eu não encontrei exemplos. Bom, em relação à construção, um exemplo de uso de BIM em realidade aumentada, realidade virtual, pode ser proporcionado por um site criado por Cunha, em que ele desenvolveu um modelo BIM e disponibilizou nesse site junto com as informações desse modelo. E o professor ele pode demonstrar, através do site, os processos construtivos a partir da visualização dos elementos do modelo. Como, por exemplo, habilitar pilares, fundações, pisos. E também é possível utilizar, se acessar o site por um celular, um smartphone, é possível colocar no modo de realidade virtual. Então, você pode fazer também um passeio pelo modelo BIM. E dessa forma, você permite uma compreensão do processo construtivo da edificação. Em relação à categoria de conforto ambiental, um uso de realidade aumentada foi desenvolvido por esses autores, em que eles usaram um aplicativo chamado AR Magic Book, em que, na verdade, eles usavam como base um livro didático onde as imagens do livro, tabela, diagrama, enfim, o que tivesse no livro, servisse como marcador. E então, quando você pegava um tablet, um celular com o aplicativo e posicionava direto para uma imagem, por exemplo, surgia um modelo 3D, surgia um vídeo, alguma coisa que adicionasse informações virtuais, adicionasse informações adicionasse conteúdos, sobre o livro. E, na verdade, eu estou dando esse exemplo aqui na parte de conforto ambiental, mas isso pode ser utilizado para qualquer área do curso de arquitetura, inclusive de outros cursos. Em relação à categoria de História, um exemplo de uso de BIM em realidade virtual é descrito, por exemplo, por Canuto, em que ela desenvolveu o modelo BIM do Palácio Gustavo Capanema, que é disponível no BIMX. A partir desse modelo, você pode fazer um passeio virtual pelo projeto 3D e também pelo modelo 3D e também pelo projeto. E assim você consegue reviver o processo construtivo da obra, realizar estudos e análises de soluções adotáveis na construção e fazer estudos de possíveis soluções de preservação, conservação e reutilização da edificação. E assim, os alunos podem entender o espaço construído de uma forma que não está disponível nos livros didáticos. Já em relação à realidade virtual, uma maneira de você utilizar no ensino de história seria numa cave, em que, usando um óculos de realidade virtual com os sensores de presença com o joystick, você pode fazer com que os alunos visitem edificações históricas, cidades, pinturas, esculturas, gerando assim uma experiência imersiva e eles passam a entender melhor o que o professor está explicando sem precisar ficar imaginando de como seria aquela construção, aquela obra de arte, assim por diante. Em relação ao uso de prototipagem rápida, então seria possível utilizar protótipos de construções antigas para estudar justamente a morfologia urbana e a evolução ao longo do tempo, ou então a tipologia arquitetônica das construções. No caso da categoria de geometria, um exemplo de uso de realidade virtual foi descrito por esses autores um projeto de uma ferramenta a ser utilizada em sala de aula, onde os alunos utilizariam óculos polarizados, haveria projetores polarizados e o professor usaria uma luva de dados em que ele conseguiria criar e manipular pontos, retas, planos, objetos
e a partir do movimento das lutas. Em relação ao ensino de projeto, um exemplo de uso de BIM seria, por exemplo, a partir de software de regras, como o Solibri, em que tanto o aluno como o professor poderia utilizar a tecnologia. Então, no caso do aluno, ele poderia conceber projetos considerando regulamentações legais, acessibilidade do usuário, regras que o professor estipularia para um determinado exercício. E já o professor, ele pode testar para testar os projetos que os alunos fizeram, para validar se eles seguiram os requisitos determinados, ou então para simular um projeto junto com a turma, segundo as regras e chamando a atenção justamente para o cumprimento de regras legais, de exigências legais. E com considerações finais, foi constatado, observou-se que as tecnologias selecionadas para pesquisa, elas podem ser utilizadas em todos os campos obrigatórios do curso de arquitetura e urbanismo, e que o estudante ele vai se sentir mais motivado se forem utilizadas ferramentas digitais pelo professor. Acredita-se que o ensino híbrido, que é um ensino que mescla os métodos tradicionais de ensino com o método utilizando tecnologia, seria mais adequado, até porque para determinados conteúdos os métodos tradicionais são mais eficientes e para outros, esses outros conteúdos podem ser explorados de uma forma mais criativa utilizando tecnologia. E as TICs, então, elas podem ser de grande valor no processo didático, na sala de aula, e também uma forma de encorajar os alunos a utilizar essas tecnologias na sua vida profissional. Em relação às propostas sugeridas, todas as possibilidades que foram apresentadas, elas não demandam alteração curricular, o que torna mais simples a aplicação do uso de TICs no ensino. Algumas barreiras a serem enfrentadas são dificuldade de recursos financeiros destinados à tecnologia, o tempo na concepção metodológica e também de material pedagógico, a dificuldade de aprender, a necessidade, de aprender diferentes softwares para trabalhar com as tecnologias e também a resistência de alguns professores. E as contribuições à pesquisa, que as TICs elas podem interferir no ensino de uma forma diferente daquela que vem sendo usualmente explorada na sala de aula, pois o professor ele funcionará, na verdade, como um vetor para gerar no aluno o interesse em utilizar determinada tecnologia ou ferramenta, e as possibilidades apresentadas, elas podem ser aplicadas a qualquer curso de arquitetura e urbanismo, seja cursos novos ou ainda menos, porque a proposta é justamente estimular os professores a incorporar a tecnologia na disciplina e não mudar a composição curricular. E eu gostaria de agradecer a CAPES pelo apoio financeiro à pesquisa. E aqui fica o meu e-mail para contato. Muito obrigada.